percebi que viver a vida do jeito certo é viver do meu jeito. Não importa se parece bagunça ou caos para os outros. I need a change. I need for something to happen to me without a warning. Walking the same steps every morning. I see all the same faces, but I don't. Viver é saber que nem tudo vai ser bom. É saber que terá dias para te assombrar. Dias que parece tudo, exatamente tudo, desmoronar. Mas independente do pior, você fazer o melhor para si. Sem medo de estar, de possuir, de dançar, chorar, sorrir. Porque a vida é um ato de coragem. Quando você para pensar na sua vida, o que você pensa dela? Você se sente satisfeito pelo modo que você vive? Você se sente bem pelas formas que a sua vida tem, os altos e baixos que a sua vida tem? Você se sente feliz com a vida que você tem agora? Nessas últimas semanas, muitas coisas têm acontecido comigo, assim, sabe? Elas foram muito diferentes. Bem diferente. Há semanas pra trás aconteceram tantas coisas na minha vida que eu fiquei, caraca, como as coisas mudam muito rápido, sabe? Eu tava vendo tanta vida na internet, tanta vida de outras pessoas, comparando a minha vida com de outras pessoas, que eu tava querendo viver um modo de como outras pessoas estavam vivendo a vida. Eu tinha passado por um momento muito difícil em uma dessas semanas pra trás, muito difícil mesmo. E a outra semana foi pior ainda. Por que eu tô rindo? Mesmo passando por todo esse processo, eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo incapaz, eu tava me sentindo uma aberração. Eu falei, nossa, tudo acontece comigo mesmo, né? Por que as coisas não podem começar a se apaziguar um pouquinho? O que tá rolando? E eu me culpei muito por não estar bem, sabe? Só que eu tava passando por um momento tão difícil que era muito injusto eu me culpar por não estar feliz. E mesmo assim eu queria porque queria fazer as coisas e não queria descansar, queria, sabe, fazer as coisas e tudo mais. E isso começou a me adoecer. Eu tava muito ansiosa, muita coisa tava acontecendo comigo. As coisas do externo começaram a se apaziguar, mas o interno tava muito barulhento, tava tudo, sabe, uma bagunça. Eu comecei a escrever sobre isso, sobre o que eu tava sentindo. E, gente, eu entrei em um labirinto de dor profunda nessa semana que eu escrevi sobre o que eu tava sentindo. E eu falei, meu Deus, eu preciso mostrar isso pra alguém. Porque eu, desde pequena, desde quando eu entendo por gente, eu escrevo, né? Eu sempre guardo pra mim. Cara, eu tenho um diário aqui, ele tá ali, inclusive, desde 2021 eu tenho esse diário. E é relatando todo o término de relacionamento que eu passei, porque eu já namorei, tá, gente? Eu sempre guardava tudo pra mim. E eu costumava escrever mais sentimentos mesmo. Só que aí eu falei assim, cara, mas dessa vez eu não posso guardar isso pra mim, porque senão eu vou estar repetindo o mesmo ciclo. Eu vou escrever, vou guardar pra mim, vou chorar e ninguém vai saber de nada. Mas eu preciso contar pra alguém pra eu poder curar logo isso de uma vez. E aí essa semana, gente, que eu escrevi foi pauleira, foi uma semana muito, sabe, conturbada, assim. E aí depois que eu consegui falar com a minha família, né, chamei minha mãe, chamei minha irmã, dei o texto pra elas lerem, também choraram. E se eu não tivesse mostrado pra elas, como que elas iam saber como eu estava me sentindo? As semanas que tava tudo ruim acontecendo, eu estava definindo toda a minha vida por um momento ruim. Eu tava definindo toda a minha vida por um momento ruim e eu percebi que eu estava querendo viver uma vida que era dos outros, uma rotina que não cabia pra mim, um acordar às 6 horas da manhã sem necessidade nenhuma de acordar às 6 horas da manhã. Por quê que eu tenho que ter isso, sabe? Eu tô fazendo isso realmente por mim? Por que eu tenho que trabalhar desenfreadamente, mesmo me sentindo mal? E aí eu percebi que eu estava querendo viver a vida
do modo alheio e não do meu modo. E aí eu estava começando a definir o que era a minha vida por um momento ruim que eu passei. Sendo que a vida é muito mais do que só os momentos ruins. E mesmo tendo momentos ruins, eu aprendi muita coisa nesses momentos. Foi um processo doloroso que doeu, realmente, doeu muito. Só que foi um processo tão bonito também, sabe? Que quando eu paro pra poder analisar, eu consegui dar um grande passo, assim. E uma coisa que eu não gosto, gente, é de ser refém de nada, sabe? Não gosto, não quero, gente. Não quero. Bom dia, baby! Hoje é sexta-feira e uma manhã de sexta-feira muito gostosa. Vocês viram como é que o dia tá lindo? Eu acordei 6 horas hoje porque eu tô tentando voltar à minha rotina. Então hoje é o primeiro dia de eu tentando voltar à minha rotina. E gente, depois de tudo bagunçado, e eu vou conseguir voltar. Vamos lá, vamos lá. Pastilha que eu tô chupando agora, ela tá anestesiando toda a minha boca, minha língua, meu céu da boca, tudo, menos a minha garganta. Vamos tomar um vinho enquanto a gente conversa? Vamos sim, você não vai recusar, não. Fica quieta e na... Um dos aprendizados mais fortes que eu tive nessas semanas conturbadas, e depois eu tive uma semana boa, quando passou todo o furacão, sabe? Eu realmente parei pra pensar e falei assim, caraca, mas eu aprendi muita coisa nessa semana ruim. Quando chegou a semana boa, eu falei assim, cara, é só eu focar em mim. Toda a solução para todos os problemas que eu tava pensando que eu tinha, porque a gente começa, a gente fica bitolado, a gente começa, nossa Deus, achar que a gente tá com o maior problemão, e nem é tão grande assim, sabe? É só porque a gente tá passando pelo momento e a gente não tá enxergando com clareza como as coisas realmente são. Quando teve a semana boa, eu falei assim, caraca, é só focar realmente em mim. Eu posso realmente ser o centro da minha vida sem culpa nisso. E aí eu lembro que eu comecei a repetir, eu sou o centro da minha vida, eu sou o centro da minha vida. E eu tava dançando, eu tava rindo, eu falei, eu sou o centro da minha vida. Eu não preciso sentir culpa por ser o centro da minha vida. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas quando eu realmente pensei, eu falei assim, eu sou o centro da minha vida, eu não preciso me sentir culpada por ser o centro da minha vida. Isso explodiu a minha cabeça de uma forma que eu não sei o que aconteceu. Mas nessas semanas que foram boas, eu extraí dessa semana, eu falei assim, cara, é só focar em mim. Eu realmente posso ser o centro da minha vida, eu posso viver do jeito que eu escolher viver, do jeito que eu quiser viver. Eu acho que não tem nada de precioso, de mais precioso você poder escolher viver a vida que você quer viver. Eu sei que
para muitas pessoas ainda é difícil pela realidade que tem, pelo lugar que mora, pelas relações que tem, pelos conflitos que tem em casa. Às vezes as pessoas não têm condição de ter essa escolha de vou viver a vida que eu quero viver. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas chegar nesse patamar de poder escolher e realmente viver essa vida. Só que a nossa consciência, ela ainda é sozinha, sabe? Não tem ninguém aqui, ninguém pode atrapalhar aqui. Aqui dentro, ninguém pode mudar. Aqui dentro, ninguém pode mexer. Aqui dentro, você pode alimentar tantas coisas boas. Tem até uma fala de um judeu que estava lá no período nazista e tudo mais. E ele disse que a única coisa que eles não poderiam mexer, que eles não poderiam saber, que eles não poderiam controlar eram os seus pensamentos e a sua consciência. Cara, e quando eu tive esse estalo, eu falei assim, é isso! E a gente realmente tem esse poder de mudar a nossa realidade, de começar a pensar em coisas melhores, de começar a realmente ser o centro da nossa vida, sabe? Ser a protagonista mesmo, gente, porque se eu não sou protagonista da minha vida, quem que vai ser a protagonista da minha vida? Não, tem que ser eu, tem que ser. As coisas, elas começam a andar e elas começam a ser boas quando você também muda o seu pensamento. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a focar nos meus projetos de cabeça, eu comecei a dar atenção pelo que realmente importava. Eu comecei a pensar em coisas que eu realmente queria conquistar e começar a colocar aqueles pensamentos pra jogo, sabe? E eu comecei a ver as coisas acontecerem de verdade. Eu faço afirmação, né? E eu fico muito falando, eu fico falando toda hora as coisas e tudo mais. E eu comecei a ver as coisas que eu pedi desde o começo do ano acontecendo na minha vida agora. E por que eu não tava vendo as coisas acontecendo? Porque o meu pensamento só tava focando na coisa ruim, no negativo. Eu acho que a maior liberdade que você tem é você realmente poder escolher o que você quer pensar. Como você quer se sentir em relação ao que fizeram com você. Como você quer se sentir em relação a essa situação ruim que tá acontecendo com você. Porque você ainda tem escolha. Você tem escolha pra fazer isso. Eu tive escolha pra fazer isso. Eu falei assim, gente... eu posso mudar. Eu posso não ficar triste. Que isso? Então, a semana que eu tava chorando, que eu tava puta, eu falei assim, não, calma aí. Eu vou chorar aqui hoje. Eu vou chorar aqui hoje, mas amanhã... E chegou no outro dia, eu realmente não chorei. Eu realmente coloquei uma música pra cima. Eu realmente escolhi ficar bem. A gente tem que estar consciente das nossas escolhas. E quanto mais autoconsciente eu estou do que eu falo, do que eu penso, do que tá acontecendo ao meu redor, mais feliz eu fico. Eu acho que é porque eu consigo realmente ver todas as coisas que estão acontecendo de bom pra mim. Porque quando eu focava só no ruim, só, nossa, minha vida tá... só ia aparecer coisa pra mim também. Quando você começa a focar em você, as coisas ficam mais fáceis. De verdade, não tem um modo certo de viver, sabe? Cada vida é individual. Eu não acredito naquela hipótese de que as experiências são iguais de todo mundo. Eu acho que elas podem ser semelhantes, mas não vai ser iguais 100% em tudo, em todo o caminho que você percorreu, em todas as coisas que você passou, porque você teve uma criação diferente, porque os seus pais têm um pensamento diferente. Você extrai os seus pais, você extrai porque você cresceu vendo seu pai ou sua mãe ter um certo comportamento e você também cresce com aquele comportamento. Aí você pega um pouquinho do seu irmão, aí você pega um pouquinho da avó, aí pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, aí começa a ter independência, aí começa a pegar um pouquinho do criador de conteúdo, começa a vai pegando vários pouquinhos, se forma você, cria uma personalidade única sua, que todas as experiências que você passou naquele caminho são suas experiências exclusivamente suas, porque por mais que eu tenha passado por algo semelhante ao que você passou, não é totalmente igual, porque a gente teve uma criação diferente, os pais diferentes, vó diferente, as referências que a gente tem também é diferente. E você pode escolher o modo que você quer viver, você pode escolher o que você quer fazer da sua vida. Tipo assim, você pode realmente sentar agora e falar, não, eu quero fazer isso e eu vou fazer.
sabe? É claro, de uma forma responsável também, calma, não vai começar a pedir demissão assim, desenfreada, achando que segura a onda. Mas tipo, o que eu posso fazer hoje pra poder chegar em tal ponto daqui a 6 meses? Você pode escolher fazer isso. E gente, eu falei assim, gente, calma aí. Eu posso viver a vida que eu quiser. Eu posso escolher o que eu quiser, porque a vida é minha. Eu acho que o mais incrível de você viver a vida que você realmente quer viver, sabe? Se sentir vivo de verdade. Eu acho que isso é tão mais precioso, porque quando você chegar nos seus 60, 70 anos, você vai olhar e vai falar: caraca, eu vivi a minha vida do jeito que eu sempre quis viver. E você não vai se sentir arrependido por nada, porque tudo aquilo de ruim que aconteceu na sua vida te trouxe um aprendizado e mesmo assim você continuou vivendo a vida que você escolheu viver. Imagina você ter 50 anos e você olhar pra trás e você vai falar: porra, eu não fiz nada do que eu queria fazer, eu vivi pro outro. Eu escolhi viver uma vida que não era minha. Eu não segui os meus sonhos por medo de dar errado, por medo de fracassar. Sabe aquela ressaca moral? Sabe aquele insight que te dá: a minha vida não valeu de nada e eu tenho 50 anos. Não que com 50 anos você não consiga fazer acontecer e quiser viver a partir dali. Você pode, você deve, se você quer fazer isso. Independente da sua idade, quando você dá o estalo que quer fazer, você tem que ir lá e fazer. Mas eu fico pensando, quando a ressaca moral vem na vida dessas pessoas e elas não têm mais a disposição, a oportunidade de fazer diferente. Se você tá aqui, se você tem a vida, independente do que você acredita em termos de religião, qualquer coisa assim, se você tá aqui é pra viver a vida do seu modo, do seu jeito. Porque o seu jeito de viver a vida é o seu próprio jeito. E tipo, você pode inventar. Você pode acordar e falar assim: eu quero jantar no lugar do café da manhã, então vou jantar café da manhã. E você pode comer arroz e feijão 6 horas da manhã. Tipo assim, você não precisa comer pão. Você pode acordar e você pode falar: não, eu quero ouvir música. E você pode colocar música animada pra você acordar, ao invés de acordar no silêncio, tipo... Ou você pode acordar no silêncio. Você pode escolher não falar com ninguém. Você pode escolher não falar com ninguém no WhatsApp, no Instagram. Você pode falar assim: não, hoje eu não quero falar com ninguém, não. Hoje eu quero... Você pode escolher porque a vida é sua. E não tem, tipo, certo, errado. Não tem. Porque cada um vive a vida de um modo e do modo que faz sentido pra você. Porque às vezes você vai ter motivos tão inusitados que eu não vou entender, mas você vai entender. E pra você tá tudo bem. Você entendeu o que importa. Cara, você pode acordar 4 da manhã e ver o sol nascer. Você não precisa ficar morrendo de trabalhar, só morrendo de trabalhar, porque a gente tem que trabalhar bastante. Ainda mais vindo de uma realidade onde as coisas não são de mão beijadas. Eu sei disso. Mas você pode falar: eu vou acordar um pouquinho mais cedo que eu quero ver o sol nascer. Aí eu fico muito feliz quando eu realmente tô me dando atenção, sabe? Quando eu realmente tô me escutando e seguindo aquilo que o meu coração manda. Eu sei que não dá pra viver a vida lá vão ter do jeito que o coração manda, porque meu coração me manda sumir do Brasil. Se eu pudesse, gente, eu estaria em outro país super... Só que isso exige tempo, isso exige dinheiro. Eu sei que exige várias coisas externas pra você realmente viver aquela vida que você acorda e fala: hoje eu vou pra Miami. Tipo assim, do nada. Acordei e fui. Eu sei que exige várias coisas externas pra você conseguir chegar nesse ponto. Mas o que você pode fazer hoje pra chegar um pouquinho perto daquilo que você quer viver de verdade? Porque trabalho, sim, tem muito trabalho, gente, muito trabalho. Inclusive, quem trabalha com o que gosta, eu sempre vou dizer isso aqui pra vocês, tá? Vocês não vêm fazer de bobo, não. Eu sempre falei. A gente trabalhando com o que a gente gosta, a gente nunca tá trabalhando, a gente sempre tá se divertindo, a gente tá rindo. Sempre tem uns pepinos pra resolver. Tem. Mas aquilo não te satura, aquilo não te desgasta, aquilo não te dá burnout, aquilo não te dá síndrome do pânico, aquilo não te deixa ansioso. E aí, quanto mais você trabalha no seu sonho,
você não tá dando um surto psicótico, igual dá no CLT, um surto psicótico, e você tá trabalhando em algo que você gosta e você tá cada vez mais avançando uma casinha pra chegar naquele patamar de vida que você sempre quis viver. Ah, eu quero morar na roça. Você tá chegando lá. Tipo assim, e quanto mais eu me dou atenção, mais feliz eu fico. Porque eu falo, caraca, eu tô me escutando, eu tomei essa decisão de não fazer. Eu tomei a decisão de não fazer isso. E eu não precisei pedir opinião de ninguém, porque a vida é minha, eu não preciso ficar pedindo aval de ninguém pra não tomar decisão nenhuma. E a vida é isso. E isso não significa que você não vai chorar, isso não significa que você não vai ficar com raiva. Isso não significa que coisas ruins vão acontecer com você, porque podem acontecer. A gente também se permitir ficar puto é libertador, tá? É libertador. Eu gosto de ficar puta e me sentir puta e falar, não, vou fazer isso, e eu faço, e eu não me arrependo depois. Eu gosto de me sentir assim às vezes. Mas escolher a cada dia viver uma vida que eu quero pra mim é o que mais me liberta. É o que realmente me faz me sentir livre. Não tirando as responsabilidades que eu tenho que ter, porque eu sei que eu tenho. Como eu disse, não sou vagabunda, trabalho pra caramba pra poder conquistar aquilo que eu realmente quero, mas eu não me sinto desgastada, eu não me sinto mal, porque eu sei que eu tô no caminho certo, porque é aquilo que me chama, sabe? E ao mesmo tempo que eu tô trabalhando, eu também tô vivendo, eu também tô escolhendo aquilo que eu quero pra minha vida. Sendo em pó. Ai, credo, tá repreendido em nome de Jesus. Pensei que eu vi alguma coisa ali na porta. Eu, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas... escolha viver a sua vida do seu jeito. Não existe certo, não existe errado, não existe intermediário de vida. Você é o seu jeito certo. O que você escolher é o jeito certo e ponto. Você não precisa dar satisfação pra ninguém. Você não precisa ficar em lugares que você não quer. Você não precisa conversar com uma pessoa que você não quer conversar. Você não precisa seguir uma profissão que você não quer. Você pode estudar para aquilo que você sempre sonhou. Você pode ser o melhor naquilo que você sempre quis. Você pode escolher fazer isso. Você pode escolher sentir raiva, tristeza, felicidade. Tudo tá aqui, ó. É muito bom você poder escolher o que fazer da própria vida, né, gente? Graças a Deus.